Bem, pessoal, eu sou o professor Fábio Madruga e vou ministrar um conteúdo específico do Ministério Público da União. É a legislação do Ministério Público da União. Eu vou fazer um resumo teórico dos principais e mais importantes temas da Lei Complementar de número 75/93. Em seguida, destacarei após as explicações de cada tópico as questões que serão resolvidas e comentadas com vocês. Esse tema é um tema de grande complexidade, mas eu vou procurar fazê-lo da forma mais suave possível. E para complementar os nossos estudos, eu farei um resumo simplificado daquilo que é mais importante de acordo com a necessidade e o aprofundamento do nosso trabalho. O Ministério Público Federal já teve a competência de defender os interesses da União. Foi órgão, inclusive, de cooperação das atividades governamentais. E devemos lembrar que ele atuou como fiscal da lei por algum tempo, até receber um novo perfil, que foi dado por quem? Pela reforma constitucional, pela Constituição Federal de 1988. Com isso, correntemente, surge a pergunta: e o Ministério Público é um quarto poder? Ora, veja, eu entendo o Ministério Público não como um quarto poder, mas sim como um órgão autônomo, que não está subordinado ao Executivo, ao Judiciário e nem ao Legislativo. Observe também que sua definição do artigo 127, onde diz que é instituição autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O conceito do artigo 127 da Constituição Federal, ele traz uma reflexão diante desse exposto. A gente verifica que o Ministério Público ele não se vincula a qualquer poder da República, muito menos se trata de um quarto poder. Ministério Público é uma instituição independente, dotada de autonomia administrativa, financeira e funcional. No artigo 129, a gente trata não da definição, mas da competência do Ministério Público. A que compete aquele órgão? Promover a ação penal pública. Ou seja, compete ao Ministério Público, artigo 129. Definição do Ministério Público, artigo 127, pessoal. O texto constitucional descreve o Ministério Público como instituição permanente. Veja só, instituição permanente. Instituição por quê? Instituição porque é uma estrutura organizacional do Estado e que tem uma finalidade. E qual é essa finalidade? Realizar funções e atividades de cunho social. Permanente, uma instituição, e permanente como? Permanente ante os olhos do regime democrático. Isso implica e significa dizer que não pode ser objeto de emenda à Constituição. O Constituinte originário vedou, impediu, implicitamente, é claro, que o Constituinte derivado exterminasse ou extinguisse a instituição do Ministério Público. O motivo dessa impossibilidade de abolição do Ministério Público foi resguardado na Constituição Federal, protegendo, sim, o órgão quanto instituição permanente. Então, fica em evidência que é instituição porque está escrito no texto constitucional, e a instituição porque possui uma estrutura organizacional permanente, porque
de acordo com o regime brasileiro, e não poderá ser objeto de emenda à Constituição, ou seja, intangível, imexível, imbulível. A gente tem que observar que a atividade finalista do Ministério Público está associada à própria preservação dos direitos fundamentais. Se fizermos uma reflexão, a reforma constitucional de 1988 preocupou-se em colocar no primeiro livro os direitos e as garantias fundamentais. E o legislador originário preocupou-se também com o Ministério Público, onde o traz como instituição permanente. Deve ser inserido nesse plano dos direitos e garantias fundamentais o exercício de inúmeros direitos assegurados no texto constitucional, que vamos ver no decorrer do nosso estudo. Quando entendemos a redação do artigo 127 da Constituição Federal, que nos diz que o Ministério Público é instituição, já entendemos por que instituição, é permanente, também já discutido, surge um novo termo, essencial. Essencial a quê? A função jurisdicional do Estado. Ou seja, a essencialidade do Ministério Público fica em evidência em processos que envolvam direito individual indisponível ou direito geral. Ora, veja, com tudo isso eu faço uma observação. Que observação? Que nem todos os processos que tramitam na esfera judiciária precisam de intervenção do Ministério Público. Ok? Então concluímos que a essencialidade tem ideia de singularidade no desempenho da atividade ministerial. Então, com isso, é possível que a gente chegue à conclusão de que somente o Ministério Público pode desempenhar as atividades que lhe tenham sido privativamente outorgadas pela Constituição Federal, como, por exemplo, o que descreve o artigo 129, que cabe privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. Pessoal, essa é uma aula teste que eu estou enviando aí para vocês e até a próxima.